Boa noite, galera. Hoje a gente começa a dar uma olhada aí na parte teórica da disciplina de Química Geral Experimental, que é justamente aquela parte relacionada às disciplinas, na verdade, a aula prática que a gente teve na semana passada, retrasada, na verdade, né? Sexta-feira passada, da semana retrasada. A aula prática fala basicamente, vou abri-la aqui, ó. Ela fala basicamente sobre substâncias simples, substâncias compostas, mistura homogênea, mistura heterogênea, estado físico, transformação dos estados físicos, e basicamente isso. É uma aula prática, é uma aula, atividade bem tranquila da gente fazer. Vocês estão me ouvindo, né? Ouvindo aí. Beleza. Tá com muito ruído ou tá tranquilo de entender? Tá tranquilo, tá dando para entender legal. Beleza, então. Vamos lá, então. Em relação aos relatórios, eu estou, como eu falei com vocês, eu estou entrando em contato individualmente e no privado para falar sobre os relatórios. Eu não consegui olhar todos hoje, porque eu estou olhando um por um, estou fazendo as anotações e tal. Mas eu acredito que no decorrer da semana aí, eu consigo dar o feedback para todo mundo. Tá? Eu quero ver se eu consigo terminar de fazer essa primeira correção do relatório até amanhã, no máximo quarta-feira. Me perguntaram se é para refazer o relatório, que ficou com muitos erros, faltou muita informação. Na verdade, vocês não precisam refazer, não. O que eu quero é que vocês peguem essas dicas que eu estou dando, essas considerações que eu estou fazendo, e apliquem para a produção dos próximos relatórios. Beleza? Então, vamos lá. Questão 1 da atividade fala o seguinte: por definição, substâncias puras são materiais que possuem composição química e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão e temperatura constantes. Ou seja, se tem um ponto de ebulição, esse ponto de ebulição é constante. Se tem um ponto de fusão constante, se tem a densidade em determinada condição constante. Isso são substâncias puras. Quando a gente tem misturas, a gente não tem essa característica. As misturas elas vão possuir propriedades físicas e químicas não constantes. Você pode perceber que, por exemplo, a água misturada com sal, ela vai apresentar o ponto de ebulição dela, ela vai começar a ferver e ela vai continuar aumentando a temperatura, porque ela não é uma substância pura. As substâncias puras, nesse nosso caso, por exemplo, a água, quando ela atinge lá a 1 atm 100 graus Celsius, ela vai ferver, evaporar todinha e não vai mudar a temperatura, ela vai continuar a 100 graus Celsius. Por isso que a gente tem aqueles patamares, quando a gente vê ponto de fusão e ponto de ebulição, provavelmente isso está no livro de vocês. Então, de uma forma geral, as substâncias puras podem ser classificadas como simples, compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico, e compostas, compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Segundo essa temática, classifique os itens a seguir como substâncias puras simples ou substâncias puras compostas, identificando o motivo pelos quais a definição foi realizada. Então, ele começa a falar justamente da água pura. A fórmula da água é uma fórmula que basicamente todo mundo, espero que todo mundo conheça. Deixa eu abrir o Word aqui que eu vou escrevendo que vai ficar melhor. A água é formada por dois elementos químicos, né? É formada tanto por hidrogênio quanto por oxigênio.
O Word aqui, que ele tá meio... Não tá querendo abrir. Eu vou sair e vou voltar de novo, só um instantinho aqui. Eu sair do computador aqui e entrar de novo. Agora sim. Beleza. Então, como eu ia falando para vocês, a água é um elemento químico. Ele é uma substância pura. A água, ela é uma substância pura, porque ela é somente um composto químico, e esse composto químico é o qual? É o H2O. Aproveitando aqui para falar com vocês, na hora que vocês estiverem fazendo um relatório de vocês, é muito importante que vocês usem, eu até comentei isso no grupo, a nomenclatura certa. Então, por exemplo, H2O, o 2 tem que ser aqui embaixo, o H tem que ser maiúsculo e o O tem que ser maiúsculo. Por exemplo, cloreto de sódio, que eu usei como exemplo. Na, que é o sódio, é N maiúsculo, A minúsculo. Cloro é C maiúsculo e L minúsculo. Se vocês escreverem tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou um maiúsculo e outro minúsculo, está errado. Isso aqui está errado. Ó. Vocês têm que seguir a nomenclatura que está lá na tabela periódica. Então, a água é justamente essa aqui. Ela é uma substância pura. Mas ela é uma substância pura simples ou composta? Ela é uma substância pura composta. Por quê? Porque ela é composta de dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. São dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a água é uma substância pura composta. A próxima que ele fala é o calcário. Quando ele fala em calcário, ele, na verdade, está querendo falar para a gente de carbonato de cálcio. Porque o calcário em si, ele é quando a gente tem às vezes uma rocha assim que é formada dessa substância, que é o carbonato de cálcio. A fórmula do carbonato de cálcio é CaCO3. Ele é uma substância pura. Ó, é isso, substância pura, formada de três átomos diferentes. Ó. Um átomo de cálcio, vê que o C é maiúsculo e o A é minúsculo, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Então, ele também é uma substância pura composta. Tá aí. Então, o calcário também é uma substância pura composta, assim como a água. Por que ela é composta? Porque ela é formada por 3 átomos diferentes. A próxima substância que ele fala é o ozônio. Ah, tá. É o ozônio. O ozônio, ele tem como fórmula, né? Ele tem são 3 elementos de oxigênio, são 3 átomos de oxigênio. Vou colocar assim, depois eu acho que vai ficar melhor assim. Ó. O ozônio ele é formado de 3 átomos de oxigênio. Então, na verdade, o ozônio é uma substância pura, só que ele é composto somente por um tipo de átomo, que é o oxigênio. Então, na verdade, ele é uma substância pura simples. O próximo que ele fala é o álcool. Álcool comercial. O álcool ele é formado por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ele vai ser H6 C
2O. Então, a gente tem essa fórmula aí, que é a fórmula do álcool comercial, né? Que é o álcool etílico. Só que ele, na verdade, ele não se apresenta dessa forma aqui. Essa aqui são os números de átomos. Na verdade, se vocês forem olhar na literatura, a fórmula do álcool vai ser C2, C2, H5OH. 2 átomos de carbono, 5 aqui, mais 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Só que a gente consegue ver que, vou apagar isso aqui, porque aqui eu coloquei só qual é a quantidade, que ele também é uma substância pura, só que composta. Vamos para o próximo. Soda cáustica, que foi o que eu falei para vocês lá. E aí eu falo novamente aqui, se a gente for levar em consideração, ele fala em soda cáustica, mas na verdade a soda cáustica não é 100% formada pela substância que ele levou em consideração. Na verdade, a soda cáustica encontrada comercialmente, ela é mais uma mistura. Só que aqui ele está falando do famoso NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, ela é composta por um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. São 3 átomos, então ele é uma substância pura, composta. E é basicamente isso. É saber do que é feito a substância. O ferro, por exemplo, o ferro é Fe só. Então, ele é uma substância pura, simples. É bem tranquilo, vocês estão percebendo, né? Iodo. O iodo é I2. É uma substância pura, simples. O mais difícil aqui, nesse tipo de questão, é saber justamente qual é a fórmula de cada um desses elementos que ele deu inscrito. Então, é isso. É a única coisa que pega mais é isso. Mas se você saber se ele é composto, puro, ou simples ou composta, é simples, né? É só ver. Tem mais de um átomo? É composta. É formado por só um tipo de átomo? É simples. E aí, notem, por um tipo, porque o ozônio são 3 átomos, mas os 3 átomos são iguais, são 3 átomos de oxigênio. Então, ele é uma substância simples, pura simples. Beleza? Alguma dúvida nisso aqui? Não, tá tranquilo aí. Beleza. Vamos para o próximo. A próxima questão ele fala: mistura é uma união de 2 ou mais substâncias diferentes, independente se são simples ou compostas. Então, mistura são 2 substâncias, é a união de 2 substâncias. Deixa eu aceitar aqui. Ela apresenta características físicas, ponto de fusão, de ebulição, densidade e tenacidade diferentes e variáveis, não fixas, em comparação com as substâncias que a compõem. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês da água. Água misturada com açúcar ou com sal. Elas podem ser homogêneas, apenas uma fase, e são formadas quando o material tem a capacidade de dissolver o outro, e heterogêneas, apresentam mais de uma fase, e são formadas quando o material não dissolve outro. Mas essa colocação que ele faz aqui não é uma colocação interessante, não, tá? Misturas homogêneas é quando apresenta somente uma fase. Ponto. Misturas heterogêneas é quando apresenta mais de uma fase. Se a gente fosse levar em consideração, aqui provavelmente ele não coloca não, mas se a gente fosse levar em consideração, por exemplo, uma solução supersaturada de sal de cozinha, de NaCl, a gente teria sal e água que se misturam, né? Só que eu extrapolo a quantidade de sal que a água consegue dissolver. Então, eu vou ter 2 fases. Então, uma mistura supersaturada de água com cloreto de sódio, ela vai ser heterogênea e não homogênea. Por quê? Ela vai apresentar 2 fases, porque vai ter precipitado. Mas a água continua conseguindo dissolver o sal, só não consegue dissolver em sua totalidade. Mas vamos continuar aqui.
Segundo essa temática, classifica as misturas a seguir em misturas homogêneas ou heterogêneas, indicando as características para a definição. Então, a primeira, água e areia. A água, se você pegar um copo e colocar água com areia, a água ela não dissolve a areia, né? Você vai conseguir continuar enxergando água e areia. Então, ela é uma mistura heterogênea. Ela possui mais de uma fase, ela possui duas fases. Quais são essas duas fases? Água, uma fase, e areia, sem estar misturado. Então, é uma mistura heterogênea. Água e uma pequena quantidade de sal de cozinha. Se a gente pegar uma pequena quantidade de sal de cozinha e misturar na água, o que vai acontecer? A água vai dissolver aquele sal todinho. E a gente não vai conseguir distinguir água de sal. Isso se a solução não for supersaturada. Então, nesse caso, ela vai ser uma mistura homogênea, porque todo o sal que eu coloquei na água se dissolveu. E a gente não consegue enxergar mais sal e água separados. A não ser na situação que eu falei para vocês. Quando a gente extrapola a capacidade da água dissolver o sal e faz uma solução supersaturada. Então, aí sim a gente teria uma solução heterogênea, porque eu teria precipitado de sal na água. Conseguiria ver a água misturada com sal, uma fase, e o sal precipitado, que seria a segunda fase. Por isso que seria heterogêneo. Ar e partículas sólidas. Quando a gente tem o ar e partículas sólidas, a gente tem, o ar onde a gente está respirando, o ar que a gente respira, ele possui partículas sólidas. E a gente não consegue distinguir o ar e as partículas sólidas. A gente vê, às vezes, por exemplo, quando a gente vê um local que tem poluição, a gente vê um ar mais escuro, né, mais cinza, mas a gente não consegue distinguir as partículas ali. Então, a gente só vê uma fase. Nesse caso, é uma mistura homogênea. Água e álcool. Quando a gente mistura água e álcool, a gente não consegue distinguir o que é água e o que é álcool. Então, a gente tem uma mistura homogênea. Água e óleo comestível, ou óleo de cozinha, né, no caso, azeite, alguma coisa assim. Quando a gente mistura água e óleo, o que acontece? Eles ficam separados. A gente não consegue juntar eles dois e ver uma única fase. Então, a gente vai ver a água e vai ver o óleo separados uns dos outros. Eles não se misturam. O óleo não é solúvel em água. Então, nesse caso, a gente vai ter também uma mistura heterogênea de duas fases. Então, é basicamente isso. Se eu tivesse água, óleo e areia, por exemplo, eu conseguiria ver a água, conseguiria ver o óleo e conseguiria ver a areia. Então, eu teria uma mistura heterogênea de 3 fases, porque eu estou vendo uma fase que é a água, uma fase que é a areia e uma fase que é o óleo. Beleza? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu levanto o braço aí ou abro o microfone e pode falar, tá bom? Tá no esquema aqui, Paulo. Isso aí tá tranquilo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. É. Né? Número 3. Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Esses estados são definidos de acordo com a pressão, temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas. As mudanças de estado físico dependem basicamente da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Observe os seguintes fenômenos. Uma pedra de naftalina dentro do armário. Uma vasilha com água no freezer. Uma panela com água no fogão, o derretimento de um cubo de chumbo quando aquecido. Indique quais mudanças de estado físico estão envolvidas em cada um dos fenômenos e como elas ocorrem. Então, vamos lá. A gente tem uma pedra de naftalina dentro do armário. Não sei se vocês já fizeram isso, já colocaram uma pedra de naftalina no armário. Ela é uma pedra de naftalina, ela é sólida. A gente coloca ela dentro do armário, ela some, sem virar água. Então, ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Ela pula mesmo, ela não vira água para passar do sólido para o gasoso. Esse fenômeno é um fenômeno chamado de sublimação. Então, a pedra de naftalina do armário sofre sublimação. Ela passa do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. O que acontece com a água, por exemplo? Se a gente tem uma pedra de gelo e começar a esquentar ela vai virar água e depois ela vai virar vapor. Ela primeiro derrete
e depois evapora. Então, é diferente da sublimação. A sublimação ela passa do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Uma vasilha com água no freezer. Quando a gente pega uma vasilha e coloca água no freezer, ela vai estar líquida e com o tempo ela vai virar sólida, ela vai solidificar. Então, uma vasilha de água no freezer sofre a solidificação. Uma panela de água no fogão. É o reverso, né? Se a gente tem a panela de água no fogão, ela vira de líquido para vapor. Então, ela sofre a evaporação. E o derretimento de um cubo de chumbo quando aquecido. Quando a gente pega um pedaço de chumbo sólido e aquece ele até a temperatura de fusão, ele vai passar de sólido para líquido. A passagem de sólido para líquido é chamada de fusão. Beleza? Vamos para a próxima. São dadas três misturas heterogêneas de sólidos. Arroz e casca é a mistura 1. Então, eu vou ter lá arroz misturado com a casca do arroz. A mistura 2 vai ser serragem e limalha de ferro. E a mistura 3, areia e cascalho. Indique quais procedimentos mais convenientes para separar cada uma delas. Então, a mistura 1 ela vai ter dois componentes. Ela vai ter arroz e casca. O arroz ele é muito mais, vamos dizer assim, pesado do que a casca. Na verdade, o arroz é muito mais denso que a casca. O mesmo volume de arroz, comparado com o mesmo volume de casca, o arroz vai ser muito mais pesado, né? Porque ele é mais denso, ele tem uma densidade maior. Então, se a gente usar uma ventilação, a gente consegue separar arroz e casca. Assim como, por exemplo, também café e a casca. Também é utilizado o fenômeno de ventilação. Passa um ar, o que é menos denso, o ar leva embora, o que é mais denso, o ar não consegue levar, deixa ali. Então, o arroz e casca, a gente consegue separar essas duas coisas utilizando a ventilação. A mistura 2, que é serragem e limalha de ferro, a gente tem a limalha de ferro, que ela é um material ferromagnético, né? Se ela é ferromagnética, o que a gente pode usar? A gente pode usar um ímã para chegar perto dessa mistura de serragem e limalha, e o ímã vai puxar, vamos dizer assim, toda a limalha de ferro que está misturada ali. Então, a gente pode fazer uma separação magnética para fazer a separação de serragem e limalha de ferro. E a mistura 3 é composta de dois componentes com tamanhos muito diferentes. A composição ela pode ser até parecida, né? Areia e cascalho pode ser até parecida a composição, dependendo da areia e dependendo do cascalho, mas elas possuem tamanhos muito diferentes. A areia é bem pequena, o cascalho já é maior. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma peneira para peneirar a areia e deixar o cascalho retido na peneira. Isso é muito, muito utilizado aí na engenharia civil, né? Que a gente tem, por exemplo, as britas e areia. Tanto que a gente classifica brita e areia, eles têm mais ou menos a mesma função na hora que a gente vai fazer um concreto. A gente tem... chamado de... A função deles é uma função estrutural. Eles têm... Porque eles possuem pontas e eles são bem duros, eles têm uma dureza grande, eles provêm uma função estrutural na nossa massa. Só que a areia é muito pequena, ela é chamada de agregado miúdo. E a brita, ela já é maior, ela é chamada de agregado graúdo. Os dois juntos, o que acontece? Eu vou ter a brita toda disposta na massa e entre as britas eu vou conseguir preencher com areia. Então eu vou juntar o que é bom em um com o que é bom em outro. A brita ela é mais resistente e a areia consegue entrar nos espaços vazios que tem ali, para não deixar espaços vazios na hora da preparação da nossa massa, no nosso concreto, diferente de cimento, né? Concreto é um aglomerante, que é o cimento, às vezes o cal, alguma coisa assim, e os agregados. O aglomerante serve para aglomerar essa galera toda e os agregados dão resistência à nossa massa.
Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Nada? Galera, a nossa aula hoje é basicamente isso. A gente viu aí sobre substâncias puras, misturas homogêneas, misturas heterogêneas, propriedades físicas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, evaporação, sublimação, solidificação, fusão, que seria a mudança de estados físicos, né? E é basicamente isso. É bem tranquilo essa primeira parte. Essa semana ainda eu vou fazer com vocês a aula teleaula 2, a aula atividade 2, que foi da aula da semana passada, segunda-feira passada. E se der tempo, a gente faz também a aula que vocês vão assistir agora há pouco, que vai ser a teleaula 3. Beleza? Boa noite para vocês aí. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo.